Minha irmã me escondeu do casamento, mas não sabia que eu era o dono do sítio da festa. Fernanda sentia o coração acelerar enquanto ajustava o véu pela última vez no espelho. Em apenas 1 hora, estaria casada com Gustavo, o empresário bem-sucedido que conhecera 2 anos atrás, numa festa em São Paulo. Tudo parecia perfeito para aquele sábado de dezembro, no interior de Minas Gerais. Mas quando as portas do salão principal se abriram e ela viu um homem de terno escuro caminhando em direção ao altar, suas pernas tremeram. Era Rafael, seu irmão mais velho, aquele que ela deliberadamente não havia convidado para o casamento. O gerente do sítio correu em direção ao intruso, gesticulando nervosamente. "Senhor, o senhor não pode entrar assim. Esta é uma cerimônia privada", disse o funcionário, tentando barrar a passagem. Rafael parou por um momento, tirou um envelope do bolso interno do paletó e entregou ao homem. O gerente abriu os documentos, seus olhos se arregalaram e ele imediatamente recuou, murmurando desculpas. Gustavo segurou o braço de Fernanda com força. "Quem é esse cara? Como ele entrou aqui?" sussurrou com irritação. Fernanda não conseguia responder. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o buquê de rosas brancas. Rafael continuou caminhando pelo corredor central, cumprimentando alguns convidados com acenos educados, como se fosse o dono daquele lugar. E na verdade ele era. A descoberta só aconteceria minutos depois, mas naquele momento Fernanda sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Havia escolhido aquele sítio luxuoso justamente para impressionar a família de Gustavo. O local era conhecido em toda a região como um dos mais elegantes para eventos, com jardins impecáveis, uma capela charmosa e salões de festa que pareciam saídos de uma revista. Dona Marta, mãe de Fernanda e Rafael, estava sentada na primeira fileira. Quando viu o filho entrando, levou a mão ao peito e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia da mágoa entre os irmãos, mas sempre esperara que um dia eles se reconciliassem. "Meu Deus, Rafael", murmurou, levantando-se ligeiramente da cadeira. O padre, um homem idoso de cabelos grisalhos, olhou confuso para a situação. Havia oficiado centenas de casamentos ao longo dos anos, mas nunca presenciara algo assim. Rafael se posicionou do lado esquerdo da capela, próximo aos bancos reservados para a família da noiva. Fernanda fechou os olhos por um instante, tentando entender como aquilo estava acontecendo. Há 3 anos, havia cortado completamente o contato com Rafael. Na época, ele trabalhava como jardineiro em várias casas da região, sempre com as mãos sujas de terra, sempre com aquele cheiro de plantas que ela tanto detestava. Ela estava terminando a faculdade de administração e se envergonhava profundamente quando as amigas perguntavam sobre o irmão. "Vocês podem continuar", disse Rafael calmamente, dirigindo-se ao padre. "Não vim aqui para atrapalhar nada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Gustavo estava visivelmente irritado. Seus maxilares estavam tensos e ele apertava a mão de Fernanda com mais força do que o necessário. Como empresário, estava acostumado a controlar todas as situações, e aquela interrupção inesperada o incomodava profundamente. "Padre, podemos prosseguir?", disse Gustavo, tentando retomar o controle da cerimônia. O padre assentiu, mas sua voz saiu um pouco trêmula ao recomeçar. "Estamos aqui reunidos na presença de Deus para celebrar a união entre Gustavo e Fernanda." Enquanto as palavras ecoavam pela capela, Fernanda não conseguia tirar os olhos de Rafael. Ele estava diferente. O homem de mãos sujas de terra havia se transformado em alguém elegante, com um terno bem cortado e uma postura confiante. Mas eram os olhos que mais a perturbavam. Os mesmos olhos gentis que ela lembrava da infância, mas agora carregavam uma tristeza profunda. A cerimônia prosseguiu por alguns minutos. O padre falava sobre amor, compromisso e família, palavras que pareciam ecoar de forma estranha naquele ambiente tenso. Fernanda tentava se concentrar, mas sua mente viajava para o passado. Lembrava-se de quando tinha 8 anos e Rafael, então com 15, a ensinava a andar de bicicleta no quintal de casa.
Ele corria ao lado dela, segurando o selim, prometendo que nunca a deixaria cair. Lembrava-se também de como ele a consolava quando voltava da escola, chorando porque os colegas zombavam de suas roupas simples. Se alguém souber de algum motivo pelo qual este casamento não deve se realizar, que fale agora ou se cale para sempre, disse o padre, seguindo o ritual tradicional. Foi quando Rafael levantou a mão. Um silêncio absoluto tomou conta da capela. Fernanda sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Gustavo deu um passo à frente, como se fosse protegê-la de alguma ameaça. Eu tenho algo a dizer, disse Rafael com a voz firme mas gentil. Quem é você para interromper meu casamento? Gritou Gustavo, perdendo a compostura. Rafael olhou diretamente para Fernanda antes de responder. Eu sou Rafael Santos, irmão da noiva, e também sou o proprietário deste sítio. O murmúrio que se espalhou entre os convidados foi como um trovão. Fernanda sentiu suas pernas fraquejarem. O gerente que havia tentado expulsá-lo agora fazia todo sentido. Os documentos que Rafael mostrara eram as escrituras do local. Dona Marta se levantou completamente, as lágrimas correndo livremente pelo seu rosto. Rafael, meu filho, disse ela com a voz embargada. Não vim aqui para impedir o casamento, continuou Rafael, ignorando os sussurros dos convidados. Vim porque tenho algo importante para dizer à minha irmã. Fernanda finalmente encontrou sua voz. Como você é o dono daqui? Perguntou genuinamente confusa. Rafael sorriu tristemente. É uma longa história, Fernanda, mas vou tentar resumir. Lembra quando você estava na faculdade e nossa família passou por aqueles momentos difíceis? Quando papai ficou doente e não podia mais trabalhar? Fernanda assentiu, lembrando-se daqueles 2 anos terríveis quando o pai havia sofrido um acidente e ficado impossibilitado de trabalhar na construção civil. Você sempre se perguntou como conseguimos pagar sua faculdade particular, não foi? Continuou Rafael. Mamãe disse que conseguiu um empréstimo, respondeu Fernanda, sua voz quase inaudível. Não houve empréstimo nenhum, disse Dona Marta, levantando-se. Filho, não precisa... Preciso sim, mãe, interrompeu Rafael gentilmente. Fernanda, eu paguei sua faculdade, cada mensalidade, cada livro, cada material que você precisou. Trabalhei como jardineiro de dia e como segurança de noite para conseguir o dinheiro. O silêncio na capela era ensurdecedor. Fernanda sentia como se o mundo estivesse girando ao contrário. Gustavo parecia impaciente com toda aquela revelação. Isso é muito tocante, disse Gustavo com ironia. Mas não vejo por que isso deveria interromper nosso casamento. Rafael ignorou Gustavo e continuou falando com Fernanda. Você se envergonhava de mim. Eu sabia disso. Quando suas amigas da faculdade vinham em casa, você sempre arranjava uma desculpa para eu não estar lá. Quando se formou, nem me convidou para a cerimônia. Fernanda sentiu um nó na garganta. Cada palavra de Rafael era verdadeira e doía como uma facada. Mesmo assim, continuei pagando seus estudos, disse Rafael. Porque te amo, Fernanda. Porque você é minha irmã e família é família, não importa o que aconteça. Muito bonito, disse Gustavo, claramente irritado. Mas isso não muda nada. Fernanda, vamos continuar com isso. Rafael então tirou outro envelope do bolso. Este sítio onde vocês estão se casando... Eu comecei trabalhando aqui como jardineiro há 10 anos. Dona Helena, a antiga proprietária, era uma senhora de 80 anos que morava sozinha. Ela ficou doente e precisou de cuidados. Ele pausou, olhando ao redor da capela decorada com flores brancas e douradas. Cuidei dela como se fosse minha própria avó. Levava comida, ajudava com os remédios, fazia companhia nas noites longas. Quando ela faleceu há 3 anos, descobri que havia deixado o sítio para mim no testamento. Uma senhora idosa que estava sentada no fundo da capela se levantou apoiada numa bengala. Posso confirmar isso, disse ela com voz trêmula. Sou Dona Carmen, irmã de Helena. Minha irmã sempre dizia que Rafael era o filho que ela nunca teve. Ele foi a única pessoa que se importou com ela quando ficou doente. Gustavo estava ficando visivelmente nervoso.
Olha, isso é tudo muito emocionante, mas vamos acabar logo com essa cerimônia, disse ele, puxando Fernanda pelo braço. Me solta, disse Fernanda pela primeira vez, se desvencilhando do aperto de Gustavo. Rafael continuou sua revelação. Transformei este lugar no que é hoje. Cada árvore que você vê, cada flor deste jardim, cada detalhe desta capela, tudo foi plantado e cuidado por estas minhas mãos que você sempre achou sujas. Fernanda olhou ao redor pela primeira vez, realmente prestando atenção no local. Os jardins eram magníficos, com rosas que pareciam pintadas à mão, árvores frutíferas organizadas de forma harmoniosa, um lago pequeno com carpas douradas. Tudo havia sido feito com um amor e um cuidado que ela nunca havia notado. E sabe o que é mais engraçado? Continuou Rafael com um sorriso amargo. Quando você veio visitar este lugar para escolher como local do seu casamento, eu estava aqui. Estava podando as roseiras no Jardim dos Fundos. Fernanda se lembrou daquele dia, 3 meses atrás. Tinha vindo com Gustavo e uma organizadora de eventos para conhecer o local. Lembrava-se vagamente de ter visto um jardineiro trabalhando no fundo do terreno, mas não havia prestado atenção. Você nem olhou na minha direção, disse Rafael. Estava tão ocupada impressionando seu noivo que nem percebeu que eu estava ali. Rafael, começou Fernanda, mas não sabia o que dizer. Sabe por que aceitei que vocês fizessem o casamento aqui? Perguntou Rafael. Mesmo sabendo que você não me queria por perto? Fernanda balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque ainda tenho esperança de que um dia você lembre que somos família. Porque ainda acredito que em algum lugar dentro de você ainda existe a menina que eu ensinei a andar de bicicleta. Gustavo tinha ouvido o suficiente. Olha aqui, jardineiro, disse ele com desprezo. Não sei que jogo você está jogando, mas não vou deixar você estragar meu casamento com essas histórias melodramáticas. Gustavo, não fale assim com ele, disse Fernanda, surpreendendo a si mesma. Como é que é? Rebateu Gustavo. Você vai defender esse homem é meu irmão, disse Fernanda, sua voz ficando mais firme. Rafael sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na capela. Obrigado, Fernanda. É a primeira vez em anos que você me chama de irmão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O momento de reconciliação foi interrompido quando um homem de meia-idade se levantou entre os convidados. Era João, o padrinho de Gustavo e seu sócio nos negócios. Gustavo, precisamos conversar, disse João, parecendo desconfortável. Agora não, João, respondeu Gustavo entre dentes. É sobre aquelas mensagens que Fernanda mandou para você, insistiu João, tirando o celular do bolso. Fernanda ficou confusa. Que mensagens? João hesitou, olhando para Gustavo, que fazia sinais desesperados para ele ficar quieto. As mensagens onde você dizia ter vergonha do seu irmão fracassado, disse João, claramente sem saber que estava revelando algo que deveria ser privado. O silêncio que se seguiu foi devastador. Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Gustavo havia compartilhado suas confidências mais íntimas com outras pessoas, transformando suas inseguranças em motivo de piada. Você contou para ele sobre isso? Perguntou Fernanda, encarando Gustavo. Foi só... Gaguejou Gustavo, percebendo que havia sido exposto. Rafael fechou os olhos por um momento, absorvendo mais uma vez a confirmação de que a irmã realmente se envergonhava dele. Dona Marta não aguentou mais e se levantou. Fernanda Santos, disse ela com uma firmeza que todos conheciam bem. Você deveria ter vergonha, é de si mesma. Mãe, não me venha com mãe coisa nenhuma, interrompeu Dona Marta. Seu irmão abriu mão de tudo por você. Sabe quantas vezes eu o vi chorando escondido porque você o tratava como um estranho? As lágrimas finalmente começaram a brotar dos olhos de Fernanda. Sabe quantas vezes ele chegou em casa exausto, trabalhando 2 empregos, só para pagar sua faculdade? Continuou Dona Marta. E você nenhum obrigado conseguiu dizer. Rafael se aproximou da mãe. Mãe, para.
Não é hora para isso. Não, filho. É hora sim, disse Dona Marta com a voz embargada. Quantas noites você chegou em casa e foi direto fazer os deveres de escola que sobrava do dia? Quantas vezes você quis sair com os amigos da sua idade e não podia porque precisava trabalhar? Fernanda nunca havia pensado nisso. Na época estava tão focada em seus próprios problemas e estudos que nunca parou para considerar o sacrifício que Rafael estava fazendo. E quando você se formou, continuou Dona Marta, sabe o que seu irmão fez? Comprou um bolo e acendeu velas aqui em casa sozinho para comemorar. Porque mesmo não tendo sido convidada para sua formatura, ele queria celebrar seu sucesso. Essas palavras foram como punhaladas no coração de Fernanda. Ela lembrava daquela noite da formatura, 3 anos atrás. Havia ido jantar num restaurante caro com as amigas da faculdade, mas algo dentro dela se sentia vazio. Agora entendia por quê. Gustavo estava ficando impaciente com toda aquela situação emocional. Bom, isso é tudo muito tocante, mas vamos resolver essa questão familiar depois da cerimônia, disse ele, tentando retomar o controle. Foi então que Rafael fez algo que ninguém esperava. Tirou um último envelope do bolso, este bem mais grosso que os outros. Na verdade, Gustavo, acho que você deveria saber uma coisa antes de se casar com minha irmã. O que mais você tem para falar? Perguntou Gustavo exasperado. Ontem à noite, por volta das 10 horas, você foi visto saindo do Hotel Central no centro da cidade, disse Rafael calmamente. Gustavo empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Estava acompanhado de uma mulher loira, de vestido azul. Vocês entraram no hotel às 8 e saíram às 10, continuou Rafael, abrindo o envelope e mostrando fotografias. Fernanda sentiu o mundo desabar. As fotos mostravam claramente Gustavo beijando outra mulher na porta do hotel. De onde você tirou isso? Perguntou Gustavo, sua voz traindo nervosismo. O Hotel Central fica bem em frente ao meu escritório no centro da cidade, explicou Rafael. Tenho câmeras de segurança instaladas na fachada do prédio. Quando vi você entrando ontem à noite, achei melhor documentar. Fernanda pegou as fotos com mãos trêmulas. Era inequívoco. Gustavo estava traindo ela na véspera do casamento. Fernanda, eu posso explicar, começou Gustavo. Explicar o quê? Perguntou ela com a voz quebrada. Que você estava com outra mulher ontem à noite? Não é o que parece. Então, o que parece? Interrompeu Rafael. Porque pelas imagens, parece que você estava beijando outra pessoa na véspera do seu casamento. O fotógrafo do casamento, que havia estado documentando toda aquela situação, se aproximou discretamente. Com licença, disse ele hesitante. Eu também tenho algo para mostrar. Ele mexeu na câmera digital e mostrou uma sequência de fotos que havia tirado na entrada do sítio antes da cerimônia começar. Eu estava testando a luz quando vi o noivo chegando, explicou o fotógrafo. Mas ele não veio sozinho. As fotos mostravam Gustavo descendo de um carro com a mesma mulher loira das fotos de Rafael. Eles se beijaram rapidamente antes dela ir embora num táxi. Ela estava aqui? Perguntou Fernanda, incrédula. Ela veio até o meu casamento? Gustavo não conseguia mais negar. Fernanda, deixa eu te explicar. Não, disse ela, tirando o véu da cabeça. Não tem explicação para isso. Dona Carmen, a irmã de Dona Helena, voltou a se manifestar. Posso dizer uma coisa? Perguntou a senhora idosa. Todos olharam para ela. Minha irmã Helena sempre dizia que a gente conhece o verdadeiro caráter de uma pessoa não pelo que ela fala, mas pelo que ela faz quando ninguém está olhando. Ela apontou para Rafael. Este rapaz cuidou de Helena quando ela estava doente, sem esperar nada em troca. Lavava a roupa dela, fazia comida, dava remédio, conversava nas noites de insônia. Depois, apontou para Gustavo. E este aí trai a noiva na véspera do casamento. Gustavo explodiu. Olha aqui, sua velha. Gustavo, gritou Fernanda. Não fale assim com ela. Eu falo como eu quiser, rebateu Gustavo, mostrando finalmente sua verdadeira personalidade. E com você também. Você acha que pode me humilhar na frente de todo mundo? Eu que estou te humilhando? Perguntou Fernanda, incrédula. Você e essa sua família de pobres,
disse Gustavo com desprezo. Achei que você tivesse superado essa fase, mas vejo que continua sendo a mesma pessoa sem classe que eu conheci. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernanda sentia como se tivesse levado uma bofetada. Gustavo havia revelado o que realmente pensava dela e da sua família. Rafael deu um passo à frente, mas controlou sua raiva. Acho melhor você ir embora, disse ele calmamente. Não vou a lugar nenhum, respondeu Gustavo. Este casamento vai acontecer, eu já gastei muito dinheiro com isso. Na verdade, disse Rafael, tirando um papel do bolso, você não gastou quase nada. Ele mostrou uma lista detalhada. Decoração, paga por mim. Buffet, pago por mim. Música, paga por mim. Flores, do meu próprio jardim. Até o vestido da Fernanda eu paguei, sem ela saber. Fernanda olhou para ele em choque. Você pagou meu vestido? Sua mãe me ligou há 2 meses dizendo que vocês estavam com dificuldades para pagar, explicou Rafael. Eu transferi o dinheiro para a conta dela e pedi para não contar para você. Dona Marta confirmou com um aceno de cabeça. Ele pagou tudo, filha. Disse que, mesmo você não querendo ele por perto, ainda era sua família e queria que você tivesse o casamento dos seus sonhos. Fernanda sentiu como se estivesse vendo Rafael pela primeira vez. Não como o irmão jardineiro que a envergonhava, mas como o homem generoso e amoroso que ele sempre havia sido. Gustavo estava furioso com todas aquelas revelações. Isso não muda nada, disse ele. Fernanda, você vai se casar comigo agora ou nunca mais? Nunca mais, disse Fernanda sem hesitar. Como é que é? Você me ouviu, nunca mais. O casamento acabou. Gustavo a encarou com raiva. Você vai se arrepender disso. Ninguém vai querer uma mulher como você, sem dinheiro, sem classe, de uma família de pobres. Foi quando Rafael perdeu a paciência. Agora chega, disse ele se aproximando de Gustavo. Você já falou demais. Vai fazer o quê, jardineiro? Provocou Gustavo. Rafael respirou fundo, controlando sua raiva. Não vou fazer nada, mas vou pedir educadamente para você sair da minha propriedade. E se eu não quiser? Então vou ter que chamar a segurança que está na portaria, disse Rafael calmamente. São 4 homens bem treinados que trabalham para mim há anos. Gustavo olhou ao redor e percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Todos os convidados o olhavam com desaprovação. Até mesmo seus próprios amigos pareciam constrangidos. Isso não vai ficar assim, disse ele apontando para Fernanda. Você vai se arrepender de ter me humilhado. A única coisa de que me arrependo, disse Fernanda com a voz firme, é de não ter enxergado antes que tipo de pessoa você é. Gustavo saiu da capela pisando duro, seguido por João e alguns poucos amigos que ainda restavam ao seu lado. Quando as portas se fecharam, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Fernanda estava ali, no altar, com o vestido de noiva, mas sem noivo. Cerca de 80 convidados a observavam esperando para ver o que aconteceria a seguir. Rafael se aproximou dela lentamente. Fernanda, não, disse ela, levantando a mão. Deixa eu falar primeiro. Ela se virou para todos os convidados. Gente, eu preciso pedir desculpas. Para vocês, mas principalmente para meu irmão. Sua voz começou a tremer. Rafael, eu fui uma irmã terrível. Você sacrificou sua juventude para me dar uma educação e eu retribuí isso com vergonha e ingratidão. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, manchando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Você sempre foi um homem íntegro e generoso, e eu era cega demais para enxergar. Me preocupei tanto com a aparência, com o que os outros iam pensar, que perdi de vista o que realmente importa. Rafael se aproximou mais. Fernanda, você não precisa... Preciso sim, interrompeu ela. Preciso que você saiba que eu reconheço o quanto errei. Preciso que você saiba que me arrependo profundamente de ter cortado você da minha vida. Ela pausou, tentando encontrar as palavras certas. E preciso que você saiba que eu te amo. Você é meu irmão, minha família, e nada deveria ter sido mais importante que isso. Rafael abriu os braços e Fernanda correu para eles.
Os dois se abraçaram ali no altar, enquanto todos os convidados aplaudiam emocionados. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Dona Marta subiu ao altar e envolveu os dois filhos num abraço apertado. Meus filhos, murmurou ela chorando. Finalmente meus filhos estão juntos de novo. O padre, que havia assistido a tudo emocionado, limpou os óculos e sorriu. Em 40 anos oficiando casamentos, nunca vi uma reconciliação tão bonita, disse ele. Acho que hoje celebramos algo ainda mais importante que um casamento. Celebramos o reencontro de uma família. O fotógrafo continuava registrando tudo, capturando momentos de pura emoção. Várias pessoas entre os convidados também choravam, tocadas pela cena. Rafael segurou o rosto de Fernanda entre as mãos. Eu te perdoei há muito tempo, disse ele gentilmente. Só estava esperando você voltar para casa. E agora? Perguntou Fernanda, olhando ao redor. O que fazemos com toda essa festa? Rafael sorriu. Que tal transformarmos isso numa festa de reconciliação familiar? Mas e todo esse dinheiro que você gastou? Fernanda, interrompeu Rafael. Você ainda não entendeu? Não importa quanto eu gasto com você. Não importa quanto sacrifício eu faço. Você é minha irmã. É minha família. Nesse momento, uma jovem que trabalhava na decoração se aproximou. Senhor Rafael, o que fazemos com o bolo? E a comida? E a música? Rafael olhou para Fernanda. O que você acha? Quer celebrar nossa reaproximação? Fernanda sorriu por entre as lágrimas. Acho que é a melhor ideia que você já teve. Rafael se dirigiu aos convidados. Pessoal, se vocês quiserem ficar, vamos transformar isso numa festa de família. Tem comida, música e muito amor para compartilhar. A resposta foi um aplauso entusiástico. As pessoas começaram a se levantar e se dirigir ao salão de festa, comentando entre si sobre tudo o que haviam presenciado. Enquanto caminhavam em direção ao salão, Fernanda parou. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você soube sobre o Gustavo? Como descobriu que ele estava traindo? Rafael suspirou. Na verdade, eu não estava investigando ele. Foi acaso mesmo. Meu escritório fica no centro da cidade e às vezes fico até tarde trabalhando. Ontem à noite estava saindo do prédio quando vi ele entrando no hotel com aquela mulher. E você decidiu fotografar? No início, não. Pensei em te ligar na mesma hora, mas depois raciocinei que você não ia acreditar em mim. Achou que era vingança por você não ter me convidado para o casamento. Fernanda baixou a cabeça. Provavelmente você estava certo. Então voltei para o escritório, liguei as câmeras de segurança e esperei. Quando vi que eles ficaram lá por 2 horas e depois saíram se beijando, soube que tinha que documentar. Mas por quê? Se você achou que eu não ia acreditar mesmo? Rafael parou de andar e olhou nos olhos dela. Porque mesmo com todos os nossos problemas, mesmo você me cortando da sua vida, eu não podia deixar você se casar com alguém que não te valoriza. Fernanda sentiu uma nova onda de emoção. Você me protegeu mesmo eu não merecendo. Você sempre mereceu, Fernanda. Sempre. Quando chegaram ao salão de festa, Fernanda ficou impressionada mais uma vez. O ambiente estava decorado com elegância, com arranjos de flores que pareciam ter saído de uma revista de casamentos. Mesas redondas com toalhas brancas, cadeiras douradas, luzes suaves criando uma atmosfera romântica. Tudo isso você que fez? Perguntou ela. Eu e uma equipe de decoradores que contratei, respondeu Rafael. Queria que seu casamento fosse perfeito. Mesmo eu não tendo te convidado? Fernanda, o fato de você não ter me convidado não mudava o fato de que era o seu casamento. E eu queria que você fosse feliz. A banda começou a tocar uma música suave enquanto os convidados se acomodavam nas mesas. O chefe do buffet se aproximou de Rafael. Senhor Rafael, servimos a comida normalmente? Serve sim, seu Carlos. E abre aqueles vinhos especiais que eu separei. Fernanda observava Rafael interagindo com os funcionários. Todos o tratavam com respeito genuíno, mas também com carinho. Era evidente que ele era um patrão justo e querido.
Como você conseguiu tudo isso? Perguntou ela, ainda impressionada. Transformar um trabalho de jardineiro nisso tudo? Rafael a levou até uma das janelas que dava para o jardim. Vem, deixa eu te mostrar uma coisa. Eles saíram para uma varanda que oferecia uma vista panorâmica de toda a propriedade. Fernanda pode ver jardins extensos, uma piscina, quadras de esporte, área para eventos ao ar livre e até mesmo um pequeno lago com uma ponte de madeira. Quando Dona Helena me deixou este lugar, ele estava bem deteriorado, explicou Rafael. Era só a casa principal e um jardim mal cuidado. Ele apontou para diferentes áreas. Construí tudo isso aos poucos. O salão de festa, a capela, as quadras, a piscina. Primeiro fazia um projeto, depois corria atrás de empréstimos e construía com minhas próprias mãos. Sozinho. No início, sim. Depois fui contratando pessoas. Hoje tenho uma equipe de 15 funcionários fixos e contrato mais pessoas para eventos específicos. Fernanda olhava ao redor, vendo o local com outros olhos. E como você aprendeu a administrar tudo isso? Lembra que depois que você se formou, eu voltei a estudar? Disse Rafael. Fiz um curso técnico em administração à noite. Depois fiz faculdade de gestão de eventos aos fins de semana. Eu não sabia... Você não perguntou, disse Rafael sem mágoa. Na época você ainda estava brava comigo por alguma coisa que eu nem sabia direito o que era. Fernanda se lembrou daquele período. Era logo depois de formada, quando havia conseguido o primeiro emprego numa empresa de marketing. Estava tão focada em construir sua carreira que praticamente ignorou a família por meses. Rafael, eu... Fernanda, para. Não vamos ficar revirando o passado, disse ele gentilmente. O importante é que estamos aqui agora. Eles voltaram para o salão, onde a festa estava em andamento. Dona Marta havia assumido o papel de anfitriã, conversando com os convidados e se certificando de que todos estavam confortáveis. O DJ se aproximou de Rafael. Senhor Rafael, que tipo de música o senhor quer que eu toque? Rafael olhou para Fernanda. Qual música você gostaria de ouvir? Fernanda pensou por um momento. Aquela que tocava no meu aniversário de 15 anos, você lembra? Rafael sorriu. Evidências, do Chitãozinho e Chororó. Essa mesma. Rafael fez sinal para o DJ, que rapidamente encontrou a música. Quando as primeiras notas começaram a tocar, Fernanda sentiu uma onda de nostalgia. Quer dançar? Perguntou Rafael, estendendo a mão. Eu adoraria. Eles foram para o centro da pista de dança. Rafael dançava bem, guiando Fernanda suavemente. Era a primeira vez, em anos, que eles tinham um momento de proximidade real. Você melhorou muito desde os 15 anos, brincou Fernanda. Tive que aprender. Faz parte do negócio de eventos. Enquanto dançavam, outros convidados se juntaram a eles na pista. A atmosfera que havia começado, tensa, agora estava calorosa e alegre. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca desistiu de mim? Por que continuou me amando mesmo eu sendo tão cruel? Rafael pensou antes de responder. Lembra quando você tinha 7 anos e quebrou o braço caindo da árvore do quintal? Lembro. Você ficou 3 dias chorando de dor e eu fiquei 3 dias acordado fazendo companhia para você. Não porque alguém mandou, mas porque não conseguia dormir sabendo que você estava sofrendo. Ele girou ela suavemente e a trouxe de volta. É assim que funciona o amor de família, Fernanda. Não é condicional. Não depende de você ser perfeita ou me tratar bem. Você faz parte de mim, do mesmo jeito que eu faço parte de você. Fernanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Como você consegue ser tão sábio? Não sou sábio, riu Rafael. Só aprendi algumas coisas cuidando de pessoas. Dona Helena me ensinou muito sobre perdão e paciência. A música acabou, mas eles continuaram no centro da pista por alguns segundos apenas se olhando. Obrigada, disse Fernanda. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, por ter me salvado de um casamento que seria um desastre, por ser o irmão que eu não mereço, mas que sempre tive. Rafael a abraçou ali mesmo, na frente de todos. Você sempre mereceu, Fernanda. Sempre. A festa continuou por mais algumas horas. Os convidados comeram, beberam
dançaram e celebraram não um casamento, mas algo talvez mais importante: a reunião de uma família. Por volta das 10 da noite, quando os últimos convidados estavam indo embora, Fernanda, Rafael e Dona Marta se sentaram numa mesa do jardim, contemplando as estrelas. "Que dia!" suspirou Dona Marta. "Melhor dia da minha vida", disse Fernanda. "Mesmo tendo cancelado seu casamento?" perguntou Rafael. "Principalmente por ter cancelado o casamento", respondeu ela. "Se tivesse me casado com Gustavo, teria descoberto quem ele realmente era só depois, quando fosse mais difícil de se livrar dele. E além disso", acrescentou Dona Marta, "você recuperou seu irmão." Rafael pegou na mão das duas. "Nós nos recuperamos. Todos nós." Fernanda olhou ao redor do jardim iluminado pelas luzes suaves da festa. "Rafael, posso te fazer uma proposta?" "Que tipo de proposta?" "Que tal se eu vier trabalhar com você? Posso ajudar na área administrativa, marketing, organização de eventos." Rafael pareceu surpreso. "Você fala sério?" "Completamente. Quero aprender a trabalhar com as mãos como você. Quero construir algo real, algo que tenha significado." "Mas e seu emprego na agência de marketing?" Fernanda fez uma careta. "Para falar a verdade, eu odeio aquele emprego. Passo o dia criando campanhas para produtos que não acredito, para pessoas que não me respeitam." Ela olhou para o sítio ao redor. "Aqui é diferente. Aqui você constrói momentos felizes para as pessoas. Casamentos, formaturas, aniversários. Você ajuda as pessoas a celebrarem os momentos mais importantes das suas vidas." Rafael sorriu. "Seria incrível ter você trabalhando comigo." "Mas tem uma condição", disse Fernanda. "Qual?" "Eu quero começar de baixo. Quero aprender do zero. Jardinagem, decoração, administração, tudo." "Fernanda, você não precisa..." "Preciso sim. Quero entender como você construiu tudo isso. Quero ter as mãos sujas de terra como você sempre teve." Rafael estava visivelmente emocionado. "Você tem certeza?" "Absoluta. E tem mais uma coisa." "O quê?" "Quero que você me ensine a cuidar de pessoas como Dona Helena cuidou de você e como você cuidou dela. Quero aprender a ter a generosidade que você sempre teve." Dona Marta estava chorando de novo. "Meus filhos", disse ela. "Finalmente meus filhos se encontraram." Rafael se levantou e abraçou Fernanda mais uma vez. "Bem-vinda à família, irmã." "Eu nunca saí da família", respondeu ela. "Só demorei um pouco para lembrar o que isso significava." Eles ficaram ali no jardim até altas horas, conversando, rindo, planejando o futuro. Fernanda contou sobre seus anos de solidão disfarçada de sucesso profissional. Rafael contou sobre as noites em claro, construindo cada pedaço daquele lugar com suas próprias mãos. "Sabe o que é mais irônico?" disse Fernanda quando já passava da meia-noite. "O quê?" "Eu passei anos tentando fugir de quem eu realmente era, tentando ser alguém que achava que seria mais aceita pela sociedade. E no final descobri que a pessoa de quem eu mais queria a aprovação era você." "Você sempre teve minha aprovação", disse Rafael. "Mesmo quando estava brava comigo, mesmo quando me cortou da sua vida, eu sempre me orgulhei de você." "Por quê?" "Eu não fiz nada para merecer. Porque você é minha irmã. Porque quando éramos crianças, você era a pessoa mais doce e generosa que eu conhecia. E porque eu sempre soube que essa pessoa ainda estava lá dentro. Só precisava ser relembrada de quem ela era." Fernanda olhou para as próprias mãos, manicuradas e impecáveis. "Amanhã essas mãos vão estar sujas de terra", disse ela sorrindo. "E você vai estar feliz assim", respondeu Rafael. "Vou mesmo. Pela primeira vez em anos, vou estar fazendo algo que realmente importa." Quando finalmente decidiram ir embora, Fernanda parou na porta da capela, onde tudo havia começado algumas horas antes. "Posso dizer uma coisa estranha?", perguntou ela. "Claro." "Obrigada, Gustavo", disse ela, olhando para o altar vazio. Rafael pareceu confuso. "Obrigada? Se ele não tivesse me traído, se não tivesse mostrado quem realmente era, eu teria me casado com ele
e continuado vivendo uma vida que não era minha. Teria continuado longe de você, da nossa família, de quem eu realmente sou. Rafael entendeu. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco acabam sendo as melhores. Exato. Hoje foi o melhor dia da minha vida, mesmo tendo sido um dos piores. Eles saíram do sítio juntos, Dona Marta já dormindo no banco de trás do carro de Rafael. Era quase 2 da manhã e o mundo estava silencioso ao redor deles. Rafael? Sim, eu te amo. Eu também te amo, irmã, e obrigada por nunca ter desistido de mim. Jamais desistiria. Família é para sempre. Quando chegaram à casa onde Dona Marta morava, a mesma casa simples onde haviam crescido, Fernanda olhou ao redor com outros olhos. Não via mais a pobreza e a simplicidade que a envergonhavam. Via amor, lembranças, história familiar. "Posso dormir aqui hoje?" perguntou ela. "Seu quarto continua do mesmo jeito", respondeu Dona Marta, que havia acordado. "Como assim do mesmo jeito?" "Rafael nunca deixou eu mudar nada", explicou a mãe. "Disse que um dia você ia voltar para casa." Fernanda olhou para Rafael, que estava corando ligeiramente. "Você sempre soube que eu ia voltar?" "Não soube, mas sempre tive esperança." Naquela noite, Fernanda dormiu no quarto da infância pela primeira vez em 5 anos. Antes de dormir, olhou pelas fotos antigas espalhadas pela cômoda. Fotos dela e Rafael quando crianças, brincando no quintal, comemorando aniversários, estudando juntos na mesa da cozinha. Em todas as fotos, Rafael estava cuidando dela de alguma forma, ajudando-a com a lição de casa, empurrando-a no balanço, segurando sua mão para atravessar a rua. Ele sempre havia sido seu protetor e ela havia esquecido disso. Na segunda-feira seguinte, Fernanda pediu demissão do emprego na agência de marketing. Na terça, estava de joelhos no jardim do sítio, aprendendo a plantar rosas com Rafael. "Cuidado com os espinhos", avisou ele. "Um pouquinho de dor vale a pena quando o resultado é tão bonito", respondeu ela sorrindo. Nos meses que se seguiram, Fernanda descobriu uma paixão que não sabia que existia. Adorava ver as plantas crescerem sob seus cuidados. Adorava participar da organização de eventos que traziam alegria para as pessoas. Adorava trabalhar lado a lado com o irmão que havia quase perdido para sempre. Gustavo tentou entrar em contato algumas vezes, mas Fernanda nunca respondeu. Havia fechado completamente aquele capítulo da sua vida. Algumas amigas da época da agência comentavam que ela havia perdido a cabeça para largar um emprego bem remunerado para trabalhar com jardinagem. Mas Fernanda não se importava. Pela primeira vez na vida estava verdadeiramente feliz. 6 meses depois daquele casamento que não aconteceu, o sítio de Rafael havia se tornado um dos mais procurados da região. Fernanda havia implementado uma estratégia de marketing que triplicou o número de eventos. Mais importante ainda, havia se transformado numa pessoa completamente diferente. "Você está feliz?", observou Rafael numa tarde, enquanto conferiam a decoração para um casamento do fim de semana. "Muito feliz", confirmou Fernanda com terra sob as unhas e um sorriso genuíno no rosto. "Não sente falta da vida antiga?" "Que vida antiga?", perguntou ela, genuinamente confusa. "Você fala daquela época em que eu era infeliz, mas fingia ser bem-sucedida? Quando estava sempre preocupada com as aparências e nunca satisfeita com nada?" "Essa mesma. Não sinto falta nem um pouco. Aquela não era eu. Esta aqui é quem eu realmente sou." 1 ano depois, numa tarde de sábado, Fernanda estava regando as rosas quando ouviu passos se aproximando. Olhou para trás e viu uma mulher elegante caminhando pelo jardim. "Com licença", disse a mulher. "Estou procurando a pessoa responsável pela decoração dos eventos." "Sou eu", respondeu Fernanda, limpando as mãos na avental de jardinagem. A mulher pareceu surpresa ao ver Fernanda, suja de terra e com roupas simples de trabalho. "Ah, eu esperava encontrar alguém mais formal", Fernanda sorriu. 1 ano atrás, aquela observação a teria ofendido profundamente. Agora ela apenas achou engraçado. "Posso te ajudar em alguma coisa?" "Bem, minha filha vai se casar daqui a 3 meses
e estamos procurando um local especial, mas precisa ser algo realmente elegante, sofisticado. Que tal se eu te mostrar alguns dos nossos trabalhos? Sugeriu Fernanda, tirando o celular do bolso para mostrar as fotos. Enquanto a mulher folheava as imagens, Rafael se aproximou. Tudo bem aqui? Rafael, esta é... Fernanda parou. Desculpa, eu não perguntei seu nome. Sandra Oliveira, respondeu a mulher, que agora olhava Rafael com interesse. O senhor é o proprietário? Sou eu e minha irmã, respondeu Rafael, passando o braço ao redor dos ombros de Fernanda. Vocês trabalham juntos? Somos sócios, explicou Fernanda orgulhosamente. E irmãos. Sandra olhou de um para o outro, claramente impressionada. Que bonito! É raro ver irmãos que realmente se dão bem. Fernanda e Rafael trocaram um olhar cúmplice. Nem sempre foi assim, admitiu Fernanda. Mas algumas coisas valem a pena lutar para reconquistar. Sandra acabou contratando o sítio para o casamento da filha, que aconteceu 3 meses depois, e foi um dos eventos mais bonitos que Rafael e Fernanda já haviam organizado. Durante a festa, enquanto os noivos dançavam cercados por familiares emocionados, Fernanda e Rafael observavam de longe. Você se arrepende? Perguntou Rafael. De quê? De não ter se casado. De não ter constituído sua própria família. Fernanda olhou ao redor, vendo Dona Marta conversando animadamente com os convidados, vendo os funcionários do sítio trabalhando em harmonia, vendo ela e Rafael lado a lado, administrando tudo aquilo juntos. Rafael, olha ao redor. Eu tenho uma família. Tenho você, tenho nossa mãe, tenho todas essas pessoas que trabalham conosco e que se tornaram parte das nossas vidas. Ela pausou, vendo um casal de idosos dançando lentamente. E quem sabe um dia ainda encontro alguém especial para compartilhar tudo isso. Mas se não encontrar, não faz diferença. Já sou completa. Tem certeza? Absoluta. Sabe qual foi o meu melhor casamento? Qual? O dia em que me casei novamente com minha família. O dia em que prometi nunca mais deixar o orgulho e a vaidade atrapalharem o que realmente importa. Rafael sorriu. Foi o meu melhor casamento também. Eles ficaram ali observando a festa, vendo outras pessoas celebrarem o amor e a união, sabendo que eles próprios haviam encontrado algo igualmente precioso: o perdão, a reconciliação e o amor incondicional da família. Fernanda? Sim? Obrigado por ter voltado para casa. Obrigada por ter me deixado a porta sempre aberta. Quando a festa terminou e todos os convidados foram embora, Fernanda e Rafael se sentaram na varanda da casa principal, como haviam feito naquela primeira noite, 1 ano atrás. Você acha que aquele dia mudou nossa vida para sempre? Perguntou Fernanda. Tenho certeza, respondeu Rafael. Mas não foi só aquele dia. Foi a decisão que tomamos de deixar o passado no passado e construir um futuro juntos. E que futuro incrível estamos construindo! O melhor ainda está por vir. Fernanda pegou na mão do irmão. Promete que vamos ficar sempre juntos, que nunca mais vamos deixar nada separar nossa família? Prometo, disse Rafael. E você? Prometo também. Para sempre. Eles ficaram ali até o amanhecer, conversando sobre planos para o sítio, sobre a próxima reforma que queriam fazer, sobre os eventos que estavam agendados para os próximos meses. Mas principalmente, conversando sobre como eram gratos por terem encontrado o caminho de volta, um para o outro. Quando o sol nasceu, pintando o céu de tons dourados e rosados, Fernanda se levantou e foi até o jardim de rosas que havia plantado com as próprias mãos. Rafael, vem ver isso. Ele se aproximou e viu que uma das roseiras havia florescido durante a noite, uma rosa vermelha perfeita, com pétalas aveludadas e perfume doce. A primeira rosa do seu jardim, disse Rafael emocionado. Da nossa jardim, corrigiu Fernanda. Tudo aqui é nosso agora. Ela cortou a rosa cuidadosamente e a ofereceu para Rafael. Para você. Como um símbolo de gratidão por tudo que fez por mim. Rafael pegou a flor e sorriu. Vou guardá-la para sempre. Não precisa. Tem muitas outras crescendo. E vamos plantar muito mais juntos.
Eles voltaram para a varanda onde Dona Marta havia aparecido com uma bandeja de café fresco e pão de açúcar. "Vocês ficaram aqui a noite toda?" perguntou ela. "Estávamos planejando o futuro", respondeu Fernanda. "E que futuro lindo vocês vão ter", disse Dona Marta servindo o café. Juntos, como sempre deveriam ter sido. Naquele momento, Fernanda entendeu que havia encontrado exatamente o que estava procurando a vida toda, sem nunca ter sabido direito o que era. Não era sucesso profissional, não era dinheiro, não era casamento ou status social. Era pertencimento, era propósito, era amor incondicional, era família. Fim da história. Que história emocionante, não é mesmo? Agora conte para a gente nos comentários. Você acha que Fernanda tomou a decisão certa ao cancelar o casamento? Deixe sua opinião sincera e compartilhe se você já viveu alguma situação parecida. Muito obrigada pela sua companhia e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes.